E aí, meu povo, aqui é a Nipadi e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade àquelas bizarrices da era vitoriana. Bom, no vídeo anterior eu fiz 5 delas e nesse vídeo eu também vou fazer 5 delas porque deu certo. Bom, em quinto lugar ficou as hatbaitings. O que seria uma hatbaiting? Seriam as tretas de cão com rato. Quer dizer, ratos, né? Eram milhares de ratos. Na antiga Londres, eles criaram, tipo, pubs onde as pessoas iam para poder apostar em quantos ratos um cão matava em menos tempo. Tinha uma obsessão fervorosa em ver sangue, morte e essas coisas todas. Os animais só foram ganhar assim, um pouco de visibilidade e respeito depois do século XX, porque o século XIX inteiro e antes os animais eram nada, era só para servir o homem, inclusive nas diversões. A série Penny Dreadful, eu não sei se vocês já assistiram, mas quem não assistiu, assista, é uma série assim perfeita, que eu amo de paixão, inclusive tá como indicação no livro do Vitorianas Macabras, e tem um episódio onde o personagem Dorian Gray leva o seu amigo num desses pubs e a cena é horrível, então vocês vão conseguir visualizar o que eu tô dizendo nesse episódio de Penny Dreadful. Vale a pena. E em quarto lugar ficou o rio Tamisa. Gente, eu já ouvi falar desse rio, tipo, várias e várias vezes. Pra quem não conhece esse rio, ele fica ali no centro da cidade de Londres. E ele antigamente era tipo um rio Tietê. Então, tudo que era sujeira, tudo que era lixo, ia parar nesse rio. E aí, como todo mundo já sabia que lá só tinha lixo e coisa nojenta que não prestava, eles decidiram jogar o que lá dentro? Corpo. Ou melhor, partes de um corpo. E depois de um tempo, as pessoas começaram a investigar e descobrir mais partes de outros corpos. Não somente isso, teve um caso de uma mulher gestante que encontraram as partes do corpo dela, tipo, parcelado. Tipo, encontraram a mão, depois o dorso, o torso, e depois o joelho, e depois a coxa, o pé, o olho. Mentira, parte do rosto ninguém achava a cabeça. Mas enfim. Esse rio tinha de tudo, tudo. Naquela época tava rolando aí os assassinatos, né, do famoso Jack Stripador, então as pessoas começaram a associar esses assassinatos e de esquartejamento com o Jack Stripador, mas ninguém pegou o assassino de fato. Teve até um caso que eles conseguiram identificar a vítima, porque na maioria dos casos eles nunca identificavam porque estava sempre sem cabeça. E adivinha só, era uma prostituta. Por que eu disse isso? Porque, naquela época as prostitutas eram muito vulneráveis, a mulher era totalmente desvalorizada e ainda mais as prostitutas, cara. E elas eram sempre alvo de crimes, principalmente os crimes do Jack Stripador, né? Então, os corpos provavelmente que eram encontrados no rio Tamisa de mulheres. A terceira curiosidade é o show de horrores. Cara, eu acho que vocês, quem curte, né, essa série já deve ter visto a terceira temporada, talvez, de American Horror Story, que é o Freak Show. Então, é meio que parecido, mas na era vitoriana, claro, porque esses episódios de American Horror Story já se passa agora no século XX, se eu não me engano, nos anos 60. Mas essa história de mostrar aberrações é bem mais antiga, até mais antiga que a própria era vitoriana. E o que seria esse show de horrores? Eles pegavam as pessoas que nasciam com deformidade física, ou até mesmo pessoas negras, tudo que era diferente do padrão deles, e colocavam no circo como atração. Tem até um livro da Dark Side, se eu não me engano, se chama Geek Love, e em uma das resenhas que eu assisti falando desse livro, diz que a personagem principal é uma mulher que toma substâncias tóxicas enquanto tá gestante pro bebê dela nascer deformado e ela vender ou ganhar dinheiro em cima da deformidade dos seus bebês. Bizarro, né? A segunda curiosidade é os ladrões de corpos. A vitoriana foi
mais marcada pelos avanços na medicina e pelos estudos. Quem já leu ou já assistiu Médico e o Monstro, Frankenstein, sabe que eles eram fissurados por medicina e corpos e ciência, enfim. Isso é real. Naquela época, os estudantes de medicina precisavam cada vez mais de cobaias. E essas cobaias normalmente eram assassinos, ladrões, que eram executados e os seus corpos eram cedidos à Universidade de Medicina. Porém, teve uma época que esses assassinos mortos ficaram escassos, então eles começaram a traficar corpos. Eram 5 caras e assim que a pessoa era enterrada, eles iam lá e roubavam o corpo do túmulo e cedia à universidade. A universidade trazia dinheiro para eles. Só que aí, 2 desses 5 caras pisaram na bola. Eles pegaram um menino de 14 anos e os médicos da universidade começaram a suspeitar porque perceberam que o menino não tinha nenhum resquício de terra e de nada que pudesse provar que ele foi enterrado. Então começaram a pensar que eles estavam assassinando gente para poder ganhar dinheiro em cima do corpo. E aí esses 2 foram entregues às autoridades e foram enforcados e seus corpos foram cedidos para estudo na universidade. Lei do retorno, né, gente? Bom, em primeiro lugar ficou os hospícios. Bom, o mais famoso daquela época era o Bethlehem. Na verdade, ele foi inaugurado no século XVIII, um século antes da Era Vitoriana. Se vocês já assistiram essas séries que tem hospícios antigos e as pessoas eram maltratadas, era bem desse jeito. E adivinha só quem era a maior clientela deles? As mulheres que iam contra as regras ou contra os padrões, desrespeitavam o marido, envergonhavam a família, elas iam para lá. E muitas vezes elas nem estavam loucas, elas só estavam, sei lá, agindo como pessoas. Um dos motivos de parar no Bethlehem era interesse em política, delírio religioso, ciúmes, ser bagunceira, histeria e, infelizmente, entre as mais pobres tem um registro de que ela foi parar no Bethlehem por ter roubado um cobertor. Tipo, a mulher era pobre e ela foi parar no hospício para ser maltratada porque ela tava com frio e ela roubou um cobertor. Eles tinham vários tipos de tratamento cruel, inclusive um que era abrir a cabeça do paciente com uma broca. Eu acredito que no último episódio... No último? Eu não lembro. Mas em Penny Dreadful vocês vão ver um episódio parecido com esse. O nome do episódio é Mais Que Irmãs, onde a protagonista vai parar em um desses hospícios e eles fazem esse procedimento com ela e entre outros. Bom, gente, assiste essa série, assiste Penny Dreadful que vocês vão entender sobre tudo isso que eu tô falando, porque muitas dessas coisas aparecem lá. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vídeo ficou bem simples, mas é que não dá pra ficar falando muitos detalhes, senão o vídeo vai ficar enorme. E eu acho que é bacana também, porque aí vocês podem pesquisar sobre isso depois. E lembrando que todas essas curiosidades eu retirei desse livro aqui, Vitorianas Macabras. É isso aí, gente. Obrigada. Arrivederci.